Comigo em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, esta é a penúltima pregação no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, a pregação será do verso 15 até o verso de número 18. Marcos capítulo 16, do verso 15 até o verso 18, assim diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pela oportunidade que teremos agora de ouvirmos uma breve exposição da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que neste momento o Senhor me use para o louvor da tua glória. Que o Senhor me use na pregação da tua palavra. Que a tua palavra seja pregada, seja exposta com intrepidez, que a tua palavra seja exposta com ousadia. E que ela, ó Deus, possa encontrar morada, guarida no coração dos teus filhos. Ó Deus, salva o perdido. Transforma o coração, vivifica a alma daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Faze isto, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós frequentemente vemos muitas igrejas envolvidas com aquilo que eles vão chamar, sobretudo quando fazem conferências missionárias, né? Então eles vão colocar lá o ID do Senhor. Né? O ID do Senhor, então vamos falar aqui numa conferência missionária, geralmente um texto muito usado, não é o texto de Marcos capítulo 16, do verso 15 até o verso número 18, mas é o texto da grande comissão ou da outra grande comissão encontrada em Mateus capítulo 28. Está lá, ide, e eles vão então, empolgados e contemplando aquele texto, tratar acerca do dever do crente, do dever da igreja em sair e ir então para outros povos e outras nações para falar acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles vão dizer: todos vocês são chamados a fazer isto, a testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo. Não são poucas as igrejas que de fato se envolvem com isto, e não há nada de ruim tratar, obviamente, acerca de missão, acerca de evangelização, acerca da pregação do Evangelho neste mundo, porque, afinal de contas, é justamente disso que o mundo precisa, ou não é? É justamente da pregação do Evangelho, do testemunho do Evangelho, que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados precisam para que eles possam encontrar vida. E nós, como presbiterianos, fomos uma igreja que foi muito marcante, forte em missões. Sim, nossa igreja foi, poderíamos dizer aqui, assim, talvez, porque realmente éramos grandemente envolvidos com isto. E a igreja presbiteriana sendo plantada aqui, ela veio justamente pelo esforço missionário de um pastor presbiteriano das igrejas presbiterianas do norte dos Estados Unidos, o Simonton, que veio, 12 de agosto de 1859, ele pisou em Rio de Janeiro. E então se diz que a partir dali então nasceu a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então foi a partir de lá, e depois veio a missão das igrejas presbiterianas do sul dos Estados Unidos, firmaram mais os seus pés
no Nordeste, Recife ali, então plantaram igrejas e graças a Deus, através da obra destes homens, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil há mais de 160 anos aqui, pregando o Evangelho de Cristo. Mas essa ideia de sair e pregar o Evangelho, obviamente que não é algo que ficou no passado. Naqueles dias destes homens, é um chamado de Deus para nós hoje. É um chamado de Deus para o povo de Deus. Nós veremos isto aqui, neste texto que estamos considerando. Nós temos visto, irmãos, nesse último capítulo do Evangelho de Marcos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já ressuscitou de entre os mortos. E depois que ele ressuscitou, nós vimos que ele apareceu a muitas pessoas. Ele apareceu a Maria Madalena no domingo, aparecendo a ela. Ele aparece então a outras mulheres, ele aparece aos seus apóstolos, diante dos seus discípulos e em muitas outras pessoas, como vai registrar o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. E ele vai dizer que depois esse Cristo ressurreto, inclusive, apareceu diante dele. Então este Cristo, ele ressuscitou de entre os mortos e nós vimos que, mesmo tendo ele ressuscitado de entre os mortos, ainda assim, aqueles que caminharam com ele durante tanto tempo, aqueles que ouviram ele dizer frequentemente, eu serei perseguido, eu serei morto, serei sepultado, ressuscitarei ao terceiro dia, ainda assim, aqueles homens, seus apóstolos, não estavam crendo que ele de fato ressuscitou de entre os mortos. As mulheres foram falar para eles, não acreditaram. Os homens que estavam saindo de Jerusalém no caminho para Emaús foram falar aos apóstolos e não acreditaram. Foi necessário então que o Senhor Jesus Cristo aparecesse diante deles e exortasse estes homens por causa da incredulidade deles em não crendo que ele ressuscitou de entre os mortos. E nós vimos isso na última pregação. E é interessante que para estes que o próprio Cristo exortou, ele vai dar uma missão, um dever, uma responsabilidade. E é interessante notarmos o seguinte, não eram homens dotados de tanta fé assim. Ainda homens com a fé tão frágil e fraca, mas ainda assim, antes de entrarmos no texto, nós podemos considerar, o Senhor ainda assim os chamou para uma obra sobremodo excelente, que era anunciar a sua palavra no mundo. Mas então, aqui nós nos deparamos com esse texto, estamos mais familiarizados com o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós poderíamos olhar para esse texto e alguém poderia perguntar assim, e disse-lhes, mas com quem então o Senhor Jesus Cristo está falando neste momento aqui? Ele está se dirigindo às mulheres, naquele contexto? Ele está se dirigindo a todas as pessoas que estavam lá indiscriminadamente? Ou o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de modo muito particular, nesta ocasião, com os seus 11 apóstolos? Em geral, muitos vão pensar e olhar para a declaração de Cristo aqui em Marcos, como encontrada em Mateus capítulo 28, e vão dizer assim, não, Cristo está falando aí com todos, e todos agora, indiscriminadamente, são chamados a pregar o Evangelho. E como vai dizer então em Mateus capítulo 28, ensinar e também batizar. E nós sabemos que a palavra de Deus pregada, ela está sempre ligada ao sacramento. E é justamente isso que é encontrado ali em Mateus capítulo 28. Aquele que é chamado a pregar a palavra é aquele que também deve batizar. A palavra e os sacramentos, elas caminham juntos. Mas, se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, que há paralelos com o Evangelho de Marcos, no capítulo número 10 do Evangelho de Mateus, nós veremos realmente a quem, de modo muito particular, o Senhor Jesus Cristo deu uma missão, deu papéis, inclusive, através deles, vai fazer sinais sobre os quais nós falaremos brevemente aqui mais à frente. E para quem ele estava falando de modo muito mais direto. Se você olhar para o texto de Mateus, capítulo de número 10, Mateus,
capítulo 10, a palavra vai nos dizer quem são estes. Verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, note que o Senhor, ele chama estes homens, e a estes homens ele dá um dever, ele dá uma responsabilidade, e alguns sinais serão feitos por eles, e uma autoridade é concedida a eles também, inclusive para expelir espíritos imundos e curar pessoas que estão com enfermidades. Quando nós olhamos, então, para Mateus capítulo 28, considerando o contexto, e para Marcos capítulo 16 também, aqui que nós acabamos de ler, nós vamos entender que, mais uma vez, está o nosso Senhor Jesus Cristo se dirigindo diretamente aos seus apóstolos. É com eles que o próprio Cristo fala aqui. É a eles que ele vai dar, de modo mais especial, este dever que nos é apontado aqui no versículo 15 do Evangelho de Marcos. E o que é que ele vai dizer para estes homens? Ele vai dizer para estes homens o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, ele está se dirigindo aos seus apóstolos que são ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele vai confiar esta responsabilidade. Mas, inicialmente, o texto vai nos dizer assim: ide. Ide por todo o mundo. É como se ele estivesse querendo dizer o seguinte, e não pensemos aqui como muitas pessoas estão acostumadas a pensar, que o ide se limita necessariamente a sair então da minha nação e ir para outra. O que é ser um missionário? O que é propagar o Evangelho? Aí algumas pessoas pensam, só é missionário e só prega o Evangelho aquele que sai da sua cidade e vai para outra cidade, aquele que sai do seu país e vai para um outro país. Mas não necessariamente. Indo, por onde estiveres, por onde passares, prega o Evangelho. Esta é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai marcar aqui também uma responsabilidade que é realmente transcultural. Porque a pregação da palavra não vai se limitar aos arredores de Jerusalém ou à própria Jerusalém, Galiléia, onde quer que seja. Este evangelho, ele deve ser de fato anunciado por todo o mundo. Então a responsabilidade deles, o dever deles é com o mundo inteiro. E é interessante nós pensarmos sobre isto. O Salmo 96 que nós cantamos fala muito sobre essa questão de anunciar entre as nações. O Salmo 47 vai envolver, que nós cantamos também, falando sobre essa questão de nações. E a ideia de fato é essa, desde o Antigo Testamento, se você ler ainda de modo mais especial o próprio Isaías, você vai ver que ele se dirige frequentemente aos gentios, ao Evangelho e à palavra que deve ser proclamada aos gentios, aos de fora, para que eles possam se render ao Senhor. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a responsabilidade e a ideia bíblica de que a palavra de Deus ela vai romper fronteiras, ela é muito clara. E aqui, então, Cristo deixa isso muito claro para os homens naquele momento. Ide por todo o mundo. Não é? Então, de fato, isso vai envolver o sair da sua cidade, o sair do seu país, se for você alguém chamado para proclamar, e então você vai ter de ir, de fato. Não é? É isso que ele está falando aqui para os seus apóstolos, e é exatamente isso que vai acontecer posteriormente. Isso vai acontecer. Esta palavra de Deus, ela vai alcançar muitos outros povos. Nós veremos de um modo ainda muito especial através da vida do apóstolo Paulo, aquele que foi chamado para ser um ministro do Evangelho aos gentios. Então, nós notamos aqui no texto, ide por
todo o mundo. Mas qual então é a missão? O que é que eles devem fazer quando eles saem para ir por todo o mundo? O texto nos diz de modo muito claro: e pregai o Evangelho. Ele não está dizendo aqui, ide por todo o mundo e fazei teatro. Ide por todo mundo e faça algum tipo de peça, de pantomima na frente dos outros. Ide por todo mundo e faça obras sociais de caridade. Ide por todo mundo e faça isso ou aquilo outro. Não! Ainda que obra de caridade e misericórdia sejam coisas importantes, boas, com as quais nós devamos nos envolver, a principal missão da igreja é pregar. E sobre isto, o apóstolo Paulo vai falar com frequência. Sobre a pregação da palavra, sobre a pregação do Evangelho, a pregação que é a palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação que para muitos é loucura. Para os gregos, loucura. Para os judeus, é escândalo. Mas é poder de Deus. É aquilo que vai salvar o homem. E frequentemente o apóstolo Paulo, ele vai bater o martelo frequentemente dizendo a palavra ela deve ser pregada. E ele estava grandemente envolvido com a pregação pública, bem como particular da palavra. Obviamente que não somente ele, nós teremos a oportunidade de ver no Evangelho de Atos, com algumas referências aqui, mas nas pregações, se Deus permitir, quando começar a expor Atos, nós veremos como a igreja de Cristo, mas os apóstolos, os servos de Deus, estavam empenhados em pregar esta palavra. Foi por causa da pregação da palavra de Pedro que mais de 3 mil pessoas se renderam a Cristo. Então você nota que a pregação ela é uma marca necessária da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há verdadeira igreja se não há pregação da palavra. Não somente dentro das paredes da igreja, mas em todos os lugares e ocasiões oportunas que surgirem para que esta palavra seja pregada. Mas ele vai dizer aqui, prega o Evangelho. Não é pregar sobre qualquer coisa. Não é pregar qualquer assunto ou um tema particular, simplesmente, numa controvérsia difícil sobre algo. Ele vai dizer a eles, olha, vocês devem pregar as boas novas. Vocês devem proclamar a boa notícia. Vocês devem anunciar acerca da minha obra. Daquilo que eu fiz na cruz para salvar pecadores indignos, para resgatar os homens da sua condição miserável de morte em seus delitos e pecados. Ele vai dizer, vocês devem pregar isto. E é isto que vocês devem anunciar a todos os homens. A todos, ele vai dizer, a toda criatura. Não há limitação. Não existe aqui, é para estes, é para os justos, é para os bons, é para os ricos, é para os pobres, é para esse, é para aquele. Não existe limitação. Ele diz, é todos. Aqui vai envolver a ideia de que a palavra, ela de fato deve ser ofertada e Cristo ele deve ser oferecido livremente. Falar sobre a livre oferta do Evangelho. Falei sobre isto já aqui. Que de fato a palavra ela não pode ser limitada como muitas pessoas querem fazer. Eu vou pregar aos eleitos. Quem são os eleitos, meu amigo? Está na testa de alguém escrito eleito? Não existe isso. Eu tenho de pregar a palavra. Eu vou chamar todos os homens, de fato, à fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que este é o dever que é dado aos apóstolos naquele contexto, que eram ministros do Evangelho, mas que é um dever da Igreja de Cristo. E podemos pensar naqueles que são substitutos dos apóstolos daqueles dias, que são os pastores, aqueles que são chamados como ministros do Evangelho a anunciar este Evangelho.
Então, a grande comissão, de um modo muito especial, é de fato dirigido a estes homens. Nós somos chamados a isto. Nós devemos nos envolver com a missão. Nós devemos sair para o mundo para pegar esta palavra. Nós, ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos não estão interessados em fazer isto. O que muitos, infelizmente, querem é ficar no seu contexto, ou na sua cidade, ou num lugar muito confortável. Acabou, eu estou bem aqui, estou tranquilo. Não quero sair nunca daqui. Vou fazer o que no outro lugar? Quando nós somos chamados, irmãos, a falar desta palavra e a pregar esta palavra onde há pessoas. E onde há pessoas, vai existir igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai existir pessoas, e nós cremos que o Senhor pode chamar aqueles que são seus, os eleitos. Por essa razão nós iremos e proclamaremos este Evangelho. Mas muitos não querem isto. E você vai ver cidades aí, em Recife, está assim, ó, cheio de pastores no presbitério, que não tem uma igreja para pastorear, mas não é porque simplesmente o camarada não é diligente na obra. É porque não quer sair dali, da cidade. Não quer sair dali daquele ambiente que ele acha tão bacana assim. Lamentavelmente. Enquanto em muitos lugares há igrejas que não têm um pastor. Não há ninguém que chegue lá e pregue a palavra. E acabam então se utilizando de meios que são contrários à palavra de Deus. Pega então uma irmã que conhece da palavra, que parece falar alguma coisa, e ela vai então e vai pregar a palavra, quando não é dever dela. Errado, contrário à verdade de Deus, contrário à palavra de Deus, mas muitos homens têm negligenciado isto e por questões pecaminosas não têm ido fazer a obra do Senhor onde quer que surja a oportunidade para servir a Cristo e pregar este Evangelho. Então, irmãos, este é o dever de Deus aos apóstolos, que é estendido aos ministros do Evangelho. Nós devemos pregar esta palavra, e como nós lemos aqui, inclusive. Nós lemos nas perguntas do Catecismo Maior. É justamente através da pregação da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus opera poderosamente, chamando aqueles que são seus para Ele. A pergunta 155 vai nos dizer: como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Estou falando aqui, irmãos, sobre a salvação do perdido. A pregação da palavra é o quê? Um meio eficaz para que o coração, a mente dessas pessoas possa ser iluminada. É a pregação da palavra que vai convencer estas pessoas do pecado, da justiça, do juízo. É esta pregação da palavra que vai fazer com que estas pessoas possam ser humilhadas. E é isto que vai fazer com que estas pessoas corram para Cristo. Mas como isso acontecerá se essa palavra não for anunciada? É através da palavra e do seu espírito unido à palavra, agindo através da palavra e na palavra, que os homens são redimidos. Por essa razão não posso deixar de pregar esta palavra. Por essa razão não posso deixar oportunidades passarem quando surgem para que esta palavra seja anunciada. Por essa razão, nós devemos nos empenhar em orar fervorosamente a Deus para que Ele levante homens para o ministério, para que estes homens saiam neste mundo e preguem a palavra. Para que o Senhor possa fazer com que aqueles homens que hoje são pastores, que têm negligenciado o dever de pregar a palavra, se arrependam disso e preguem a palavra. Para que o Senhor mova o coração de muitos que não querem sair do seu conforto, mas que saiam do seu conforto por obediência a Deus e preguem esta palavra. Para que os homens possam se render a este mesmo Cristo que nós um dia nos rendemos.
Nós devemos nos empenhar em oração por isso. Você tem orado por isso? Você tem orado pela pregação da palavra? Você tem orado para que Deus levante mais ministros? Você tem orado para que os homens possam, de fato, assumir os seus deveres na pregação da palavra? Ou você tem negligenciado isso? Não podemos negligenciar. É fundamental que você se envolva com isto, orando por eles, orando por nós, para que possamos continuar anunciando a palavra de Deus, onde quer que estejamos, em todo lugar, não importa o lugar, mas pregando esta palavra. Mas, irmãos, ainda que saibamos que esse texto fala de modo muito especial e mais diretamente aos apóstolos, nós devemos entender o seguinte: todos nós somos chamados a testemunhar acerca do Evangelho. A testemunhar acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar certo disto. É um dever seu também. Então, como lemos aqui em Atos capítulo 11, na revelação da vontade do Senhor, e oramos por isso. Porque muitas vezes nós somos negligentes de fato. Nós pensamos assim, não, mas é só o pastor que deve fazer isto. Não. Todos vocês são chamados a testemunhar. Não pregar a palavra como eu estou pregando aqui, não subir no púlpito para pregar de domingo após domingo, pela manhã e noite, essa palavra, mas onde você estiver, na sua vocação, no seu trabalho, na rua que você passar, no estabelecimento que você entrar para comprar alguma coisa, onde você andar, que surgir uma oportunidade para trocar a palavra com alguém. E no meio dessa palavra surgir a oportunidade de você falar sobre Cristo, o Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobretudo sobre o Evangelho em Cristo. Você deve abraçar esta oportunidade. E é simples, irmãos. Ninguém está pedindo para você elaborar um sermão, traduzir o texto, comparar, passar a semana inteira preparando o negócio para você estar pregando no final da semana, não. É você abrir o texto e ler o texto. Ou citar o texto. Decore. João capítulo 14, verso 6. Eu acho que você já tem decorado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está lá. Palavra como esta. Você pensa assim, e aí? Mas a palavra lida, essa palavra citada, pode ser suficiente para que o Espírito Santo de Deus opere e transforme o coração do perdido. Mas por que razão você não fala? É por egoísmo? É por timidez? É por temor de homens? Timidez é fruto do temor de homens. Qual o problema? É porque você não ama o perdido? É porque você não tem um coração cheio de misericórdia para com aquele que está numa condição miserável, que é a condição que você se encontrava antes de conhecer a Cristo? É porque você não ama a Deus verdadeiramente e a sua palavra? É porque você não crê que a palavra de Deus pode transformar o coração do perdido? Qual a razão de você não falar acerca de Cristo? Eu acredito, irmãos, que não há razão que justifique. Infelizmente, nós falhamos miseravelmente no testemunho acerca de Cristo neste mundo. Infelizmente. Mas você é chamado a isto. Assuma hoje a sua responsabilidade. Se você tem negligenciado por causa desses pecados, arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Encontre nele perdão e reafirme os seus passos no testemunho da palavra. E fale desta palavra a todos. Não olhe para alguém assim e pense, essa pessoa... Não sei se eu vou falar a palavra para essa pessoa não. Camarada cheio de problema. Complicado demais a fama desse homem aqui na cidade, meu irmão. Aí não tem cura não, viu? Vai morrer assim. É estranho pensar isso. A palavra de Deus não é poderosa para transformar o coração desse homem, não. O Espírito de Deus não é poderoso para redimir este homem, não. Talvez se você estivesse no primeiro século, se deparasse com o apóstolo Paulo, se você pensar algo dessa natureza, você pensaria acerca de Paulo. Rapaz, esse homem perseguindo a igreja, matando gente aí. Tem como não, meu irmão.
Mas Paulo foi transformado. Cristo se revelou a ele. Este homem se transformou num apóstolo de Cristo, pregador do Evangelho, chamando muitos ao arrependimento e à fé em Cristo. Então não julgue ninguém por quem ele é, seja por causa da sua simplicidade ou por causa da má fama desta pessoa. Pregue ou testemunhe acerca do Senhor Jesus Cristo a todos, indiscriminadamente, chamando a todos, assim como Cristo faz, chamando a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, ele vai dizer, e eu vos aliviarei. Ou como vai dizer o profeta Isaías, em Isaías capítulo 55, chamando todos a comprar, a comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, chamando a fé no Senhor Jesus Cristo e a se deleitar em todos os benefícios que são encontrados em Cristo. Mas o chamado é a todos. Nós devemos nos envolver com isso. Qual é a sua desculpa para não se envolver com o testemunho do Evangelho de Cristo? Ele continua dizendo, irmãos, e ele vai dizer que nós que somos chamados para ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e então ele vai falar algo muito marcante, né? Como toda a palavra de Deus, no verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito claro, não é? Parece que não há necessidade alguma de explicar o que está sendo dito aqui. Mas eu vou falar. A palavra que é pregada, o evangelho que é anunciado, se aqueles que ouvem a palavra pregada não crerem em Cristo, serão condenados. É juízo eterno. Mas aqueles que atentarem para a palavra, crendo neste Cristo, que é o próprio evangelho que é anunciado, esta pessoa será batizada e será salva. Olha, obviamente, nós não podemos pensar aqui que o batismo é um meio através do qual o homem será salvo, viu? Nem podemos pensar que ele está falando aqui, olha aqui, é quem crê que é batizado, então as crianças não devem ser batizadas. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando aqui sobre a importância do batismo. Aquele que crê, sobretudo nos primeiros séculos, né, nos primeiros dias ali da igreja, eles criam e eram batizados imediatamente. Isso acontecia frequentemente ali. Mas ele está acentuando aqui, de modo ainda mais especial, a pregação da palavra, e a pregação da palavra, a pregação do evangelho, ela vai ter algum tipo de resposta. Sempre tem alguma resposta. E esta palavra, como vai dizer o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 até o verso 17, salvo engano, ele vai falar o que esta palavra pode ser para muitos. Cheiro de morte ou de vida. Olhe para o que diz o apóstolo em 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante, ele vai dizer assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. A pregação da palavra ou vai te aproximar mais do céu ou vai te aproximar do inferno. Esta é a realidade. O ouvir e crer no Evangelho de Cristo é determinante e implica num fim eterno. Envolve eternidade aqui. Se aqueles que ouvem, se você é alguém hoje que não crê em Cristo, saiba disto. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo, você experimentará condenação, isto é certo. Você experimentará juízo, e isto é certo. E naquele dia, você deve saber, não haverá mais a menor possibilidade de você se voltar para Cristo. Se você morrer hoje sem Cristo,
logo após a morte vem o julgamento, diz Hebreus, e não haverá mais escapatória para você. Como falei até aqui na quinta-feira, na nossa reunião de oração, tratando sobre Deus é misericordioso. Ouvindo então, antes de vir para cá, no caminho, o Joe Bick falando sobre a misericórdia de Deus, ele vai dizer assim, olha, existe uma ocasião em que a misericórdia de Deus, ela será retirada. E a misericórdia de Deus será retirada no grande e glorioso dia dele. No grande dia dele, não haverá mais possibilidade de você fugir para ele, tentando encontrar refúgio nele. Não haverá mais oportunidade de você se arrepender do seu pecado. Não haverá mais misericórdia para você, porque toda misericórdia Ele tem te concedido diariamente e todo dia Ele tem concedido a você a graça de se arrepender do seu pecado e crer em Cristo. Mas haverá um dia que Ele vai dar a você o que você merece. É a ira dEle, é a justiça dEle, é o inferno, é o lago de fogo junto a Satanás e seus anjos. Não pense que você tem a vida inteira. Eu vou esperar, eu vou crer em Cristo mais tarde, quando eu estiver mais velho. Agora que eu sou jovem, eu vou aproveitar a vida. Tua vida pode acabar hoje. Quando é que você sabe que você partirá daqui? A nossa vida é breve, a sua vida é breve. Não pense que você é o dono da sua vida. O momento e a ocasião para se arrepender dos pecados e crer em Cristo é hoje. Arrependa-se do seu pecado. Creia nele. Se você não fizer isto, o que resta para você é lago de fogo e enxofre. Não adiantará você fazer como fez o rico, clamando a Lázaro, pedindo que coloque na língua dele um pouco de água, para que ele possa então ser satisfeito ali. Não tem como. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. Não haverá ocasião para isso naquele dia. O Senhor deixa muito claro isso para nós. A palavra do Senhor pregada e negada e rejeitada por muitos vai conduzir estas pessoas à condenação. Então alguém poderia perguntar assim, mas é a palavra pregada, né, pastor? Aquele que escuta de repente e rejeita. Mas como fica, pastor, a condição daqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho? Eles não têm culpa, né? Afinal de contas, é a pregação que é pregada, é a pregação que é anunciada, é o Evangelho. Se ele rejeitar, ele será condenado. Os nossos padrões doutrinários, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 60, vai tratar acerca disto, é interessante. Vai nos dizer o seguinte, a pergunta de número 60 do Catecismo Maior de Westminster. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza, aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Cristo, a Jesus Cristo, nem creem nele? Resposta: aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão se salvar. Não poderão se salvar. Por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza, ou às leis da religião que professam, nem a salvação em nenhum outro senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a Igreja. Como vai dizer lá em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em outro nome, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há um mediador entre Deus e o homem, senão o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador. Então, ainda que essas pessoas não tenham ouvido a pregação do Evangelho, você vai pensar assim, como assim? Isso é injusto.
Nós somos condenados ao inferno por causa do nosso pecado cometido em Adão. Aqueles que não escutam a pregação do Evangelho são filhos de Adão e serão condenados com justiça, ainda que não tenham oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. E se você pensar assim, é o ouvir a pregação que... Então, alguém poderia pensar da seguinte forma, né, que é estranho. Porque se a pessoa pensa, eles nunca ouviram, eles não são culpados então, e não podem ser condenados. Logo, eles devem ser salvos, não é? Se eles não escutam a pregação do Evangelho. Se são privados disso, eles devem ter oportunidade de salvação. Deve ter uma vaguinha para eles no céu. Se isso for verdade, e se for verdade que ao pregarmos a palavra, quem escuta e não crê é condenado, seria melhor que não pregássemos a palavra. Seria melhor que ficássemos calados, para que ninguém ouvisse acerca do Evangelho de Cristo em lugar nenhum, e porque nunca ouviram acerca do Evangelho de Cristo, seriam automaticamente salvos. Mas nós sabemos que esta não é a realidade. Eles precisam de Cristo. Aqueles que estão no meio do mato, em algum lugar aí, onde não tem a pregação da palavra, lamentamos por isso, mas muitas vezes é também por causa da nossa falta de responsabilidade, de assumir o nosso dever e ir também. Por causa da nossa negligência, em muitos casos. Mas a realidade é, não há outra forma de o homem ser salvo se não for através da fé no Senhor Jesus Cristo. Este Cristo que é anunciado livremente no Evangelho. E é justamente este Senhor que nós conhecemos. E agora quanto a você que conhece a Cristo. Veja, você creu nele. Essa palavra chegou a você de alguma forma. Lida para você, pregada diante de você, lida por você ou por alguém diante de você. Na sua infância você passou o tempo inteiro ouvindo esta palavra. Em algum momento na sua vida você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Ou você estava perdido aí fora, neste mundão, louco, fazendo todo tipo de coisas erradas, mas o Senhor então se revelou a você através da palavra e te chamou irresistivelmente. Porque Ele é gracioso, você creu e foi salvo. E que maravilha! Fomos salvos da condenação. Agora em Cristo, nós temos vida eterna. O nosso rumo não é sofrer eternamente, é alegria perpetuamente. É estar com o Senhor para sempre. Não contemplando a sua face irada, como contemplarão aqueles que não creem no seu Filho, mas contemplando a face paternal de Deus em Cristo, sorrindo para nós. Isso é maravilhoso. E só desfrutaremos isto, irmãos, porque a palavra chegou até nós, porque o Espírito nos vivificou, porque o nosso Senhor é um Deus muito gracioso e misericordioso. Não foi por absolutamente nada encontrado em você. Na verdade, só havia em nós o suficiente para que esse Senhor nos condenasse. Pois estávamos sujos com pecado, melados com o sangue de Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Só havia o suficiente em nós para Ele nos condenar. Mas Ele ainda assim nos salvou, dando-nos a fé que precisávamos para crer no Cristo anunciado no Evangelho. Que é um dom dEle, dado a mim e a você, para que pudéssemos abraçar o melhor e maior bem que o homem pode experimentar nesta vida. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Mas então o texto continua. E nós chegamos então a versos que são bem controversos. E eu vou tratar um pouco sobre isto aqui, mas de modo muito breve. Verso 17 e 18 diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. É interessante
o que nós encontramos aqui. E sobre essa questão de pegar em serpente e coisas desta natureza, não sei se vocês já viram por aí, mas tem muitos pastores, apóstolos ou coisas dessa natureza, que fazem uma espécie de culto com serpentes. Nós não sabemos se eles serram dentro de cobras ou se eles... Mas o fato é que há pouco tempo eu soube de um que foi picado e morreu. E eles olham para esse texto aqui e pensam assim, não, olha aqui, se a serpente me picar, meu amigo, eu criei, tá aí, não vou morrer não. Nós temos experiências aqui, né? A gente sabe que se a serpente e uma cobra picar aqui alguém, é bom correr no hospital e tomar um antídoto, porque a gente sabe que pode dar um problema grande e morrer. Então, algumas pessoas vão olhar para esse texto é de fato um texto muito mal interpretado. E é muito mal interpretado por muitos, porque eles vão olhar para isso aqui e vão dizer, olha, se eu creio em Cristo, então eu estou imune a estas coisas e eu vou praticar exatamente estas mesmas coisas que são encontradas aqui. Mas o ponto, irmãos, é o seguinte, é que quando o Senhor Jesus Cristo fala tais coisas, Ele está se dirigindo de um modo muito especial aos apóstolos, mas também aos crentes da Igreja de Cristo, aos apóstolos, aqueles que eram comissionados pelos apóstolos, e a Igreja de Cristo no primeiro século. Enquanto o Evangelho de Cristo estava sendo estabelecido, enquanto a verdade e a revelação de Deus estava sendo desdobrada, enquanto o Senhor ainda estava fazendo conhecida a sua vontade revelada, como na Escritura Sagrada. E estes sinais aqui precisavam acompanhar o ministério apostólico e a pregação da palavra como que para autentificar ou testificar acerca da verdade que esta palavra pregada é verdadeira. E então estes sinais, eles deveriam acompanhar os apóstolos na sua caminhada. E é interessante, a Escritura, nós vemos isto de modo muito especial no livro de Atos. Frequentemente nós veremos isto. Nas pregações posteriormente nós veremos de modo mais claro, mas alguns textos nos falam acerca disto. Quem faziam os sinais de modo ainda mais especial naqueles dias? Sinais estes dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui neste momento. Olhe comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Melhor, Atos capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, notem aqui, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos por quem? Feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ainda, outro texto, Atos, capítulo 8, versos 5 e 6. Diz assim: agora aqui por um homem que era comissionado por Deus, e assim a palavra do nosso Senhor vai nos dizer o seguinte, verso 5 e 6, Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar, de fato, vários sinais sendo feitos ali no meio da Igreja de Cristo. Tanto pelos apóstolos, de modo mais especial, como pelos que eram comissionados por Deus para uma obra muito especial, como eram os auxiliares dos apóstolos, os evangelistas, como o próprio Filipe era também. Mas você vai ver também em Atos capítulo 5, verso 16, se você quiser anotar, Atos capítulo 8, verso 7, Atos capítulo 16, verso 18. Vamos ver, Atos capítulo 16, verso 18. A palavra diz assim: isto se repetia por muitos dias. Veja, os textos que eu estou lendo aqui são textos que vão falar sobre alguns desses sinais que nós lemos em Marcos capítulo 16, viu? Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela.
e ela na mesma hora saiu. Não é? Sinal que é dado lá por Marcos de expelir também demônios. Um outro texto, ainda em Atos, capítulo 19, a partir do verso 8º, até o verso de número 16. 12, a palavra vai dizer assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, dentre os quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, aqui, curas de enfermidades, espíritos malignos sendo também expelidos. Um outro sinal que é apontado lá, nós encontramos, o ser picado por uma serpente e então não encontrar morte. Você pode ver este também acontecendo com o próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 28, verso 1 em diante. A palavra diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Sinais que acompanharam os apóstolos de Cristo no primeiro século. Várias coisas que aconteceram. Leiam o livro de Atos, acompanhem o que a Escritura vai estar dizendo lá e você verá que, de fato, esses sinais e prodígios eram muito mais ligados ao ministério apostólico. Ainda, olhemos outros textos. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, para que não tenhamos dúvidas acerca disto. Hebreus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, a palavra diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Uma referência ao ministério apostólico. Ainda um outro texto, Romanos capítulo 15, versos 18 e 19. Romanos capítulo 15, versos 18 e 19, a palavra nos diz assim: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E você depois pode consultar 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número
12. O que nós encontramos, então, na Escritura Sagrada, irmãos, é que estes sinais e prodígios, eles estavam, então, acompanhando a Igreja de Cristo e, de modo muito especial, o ministério apostólico no primeiro século. Assim como as línguas, que é um outro tema muito controverso. Quando muitos vão dizer, não, existem, então, manifestações de línguas e eu posso falar em outras línguas. Línguas estranhas, geralmente chamam. Línguas de fogo. Aquele tipo de coisa que a pessoa fala e você não entende. Eu não estou falando de um cara que está falando inglês e o outro português. É o tipo de língua estranha, de fato. Não existe morfologia, não existe sentido. É uma sílaba com outra sílaba que não forma nenhuma palavra, é desconexo, não faz o menor sentido. Provavelmente você escutou por aí alguém falando assim. Malacachá, macaxeira com chá, coisa dessa natureza. Falando uma série de coisas que não fazem o menor sentido, que você não encontra isto em lugar nenhum, em língua alguma, mas eles vão dizer, línguas estranhas, língua de fogo. É isso aí que está acontecendo na Escritura. Está lá em Atos, capítulo 2. Isso acontece, pastor, lá em Atos, capítulo 8. Isso acontece lá em Atos, capítulo 10. Isso acontece lá em Atos, capítulo 19. Como assim você vai dizer que esse tipo de coisa não existe? Mas é interessante você atentar para a Escritura e ver que tudo aquilo ali, de fato, se limitou ao primeiro século. E que estes dons, como o próprio dom de línguas, naqueles dias, que eram línguas comuns, estava ligado ao processo revelacional de Deus, a sua palavra. Chega um momento que aquilo cessou na igreja. Mas era necessário naqueles dias. Só havia o dom de línguas acontecendo entre os judeus. Atos capítulo 2. Está lá. Entre os judeus. Uma distribuição de várias línguas. Era língua estranha que estavam falando ali? Não. Pentecostes, estavam reunidos, era um domingo. Estavam todos reunidos lá, e então o que acontece? Começaram a falar em outras línguas, eram galileus. Os homens vão olhar assim, mais de 20 nações reunidas, vão olhar para aquilo e vão pensar assim, mas espera aí, como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua materna? Opa. Era língua estranha? Língua de fogo? Língua de anjo? Nunca foi. Línguas comuns. Milagre acontecendo ali, marcando a verdade bíblica de que Deus e o Espírito Santo não está mais somente entre o povo de Deus, mas também com aqueles que são de outras nações, raças distintas. Posteriormente, a necessidade disso também acontecer em Atos capítulo 8. Ou quando você vê isso acontecendo lá, e o que acontece em Atos capítulo 8? Quem eram aqueles em quem acontece isso? Eles recebem o Espírito Santo e então acontece algo semelhante. Samaritanos. Outro povo. Os judeus não queriam conversa com o samaritano. O Senhor mostrando, está aqui, evidência da manifestação de Deus também na vida destes. Capítulo 10 de Atos. O que acontece? Quem é que vê a manifestação ou da presença do Espírito e algo maravilhoso acontecendo? Cornélio. Quem era Cornélio? Um gentil. Depois você vai ver os discípulos de João Batista recebendo então o sacramento do batismo depois da pregação da palavra. Atos capítulo 19. Você vai ver que isso marcava eventos que aconteceram naquele tempo e são irrepetíveis. Você não contempla ninguém realmente hoje fazendo o que eles fizeram. Quem você conhece que foi picado por uma serpente venenosa para matar, e então essa pessoa crente, ele não morreu não. Ou alguém então que fala em línguas como a que nós encontramos nos evangelhos ou no livro de Atos, não, melhor, na carta de Paulo e em Atos dos Apóstolos. Quem você conhece? Quem você conhece que tomou veneno e não morreu? Porque imagina, irmãos, se esses sinais fossem sinais que evidenciam quem conhece a Cristo, são sinais que marcam a verdadeira conversão e são sinais que acompanharão a vida dos crentes. Eu acho que eu não sou crente e você pode suspeitar que você também não. Esses sinais apresentados em Marcos são experimentados por você? Você já fez algo dessa natureza aqui? Do que Marcos registra? Você já, na sua vida, expeliu algum demônio de alguém?
Você falou novas línguas como um dom dado por Deus no primeiro século aos homens? Você, de alguma forma, pegou em serpentes, foi picado e não morreu? Você, de alguma forma, bebeu coisa mortífera e não fez mal a você? Você já colocou as mãos sobre alguém que estava enfermo e você curou essa pessoa? Se você não fez isto, e se isso são evidências de alguém que verdadeiramente conhece o Senhor, provavelmente nós não o conhecemos. Estas coisas, irmãos, cessaram. Sinais necessários para o estabelecimento da verdade de Deus no primeiro século. Não há mais necessidade disso. Eu não posso me estender muito sobre isto. É um tema que eu posso falar em outra ocasião sobre isto, sobre o que nós chamamos de cessacionismo. Mas o que ficou para a Igreja de Cristo, irmãos? Você vai ver posteriormente. Depois, um bom tempo depois de muitos desses acontecimentos aqui, o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, se dirigindo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, não toma só água não, toma um pouquinho de vinho para as enfermidades tuas no teu estômago. Por que Paulo não curou Timóteo? Sendo ele um homem que curou outros. Por que isso não aconteceu? Ele era um apóstolo, ele possuía o dom de fato de curar. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não cura. Deus cura hoje, em resposta à oração do povo de Deus, por sua graça. Nós oramos a Deus e Ele pode curar. É diferente do dom naqueles dias, de um homem passar e a sua sombra curar pessoas. Já viu um negócio desse? A Bíblia registra essas coisas. Você vê. Então, que ele chegava assim, colocava a mão, passava a capa, e aí? Não, é diferente de uma resposta à oração. Nós clamamos a Deus e confiamos que Deus tem poder para curar. Não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Ele pode fazer todas as coisas em resposta à oração do seu povo. Até mesmo libertar alguém da doença improvável que o conduziria à morte. Mas não como que acontecia ali. Paulo não faz isto para ele, com Timóteo. Paulo, por acaso, em alguma ocasião, vai se voltar para Tito e Timóteo e vai dizer assim: Tito e Timóteo, faz o seguinte, sinais e prodígios, é bom, viu? É necessário que você faça isto. O que é que Paulo vai dizer para Timóteo? Como algo necessário que ele deveria fazer e que ele deveria se empenhar a isto. Olhe para o que diz Timóteo. Atente para a leitura comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E quando eu leio isso aqui, eu me lembro do que Joel Bick, ele falou para mim lá na conferência dos puritanos. Foi interessante, ele estava de um lado das cadeiras, eu estava do banda de cá, ele ficou sabendo que eu era o pastor da igreja aqui, ele conhece a Janinha, a família, ele olhou para mim, aí apontou o dedo assim e disse assim: prega a palavra. Ele falou em inglês, eu entendi aquilo ali, mas traduziram para mim também. Aí eu confirmei assim com um joinha bem tímido. Mas ele disse, prega a palavra. E imediatamente eu me recordei do texto de Timóteo. E eu até fiquei pensando assim, rapaz, é como se fosse Joe Bick fosse Paulo e eu fosse Timóteo, ouvindo ele dizer assim, prega a palavra. E é justamente o que ele vai dizer aqui para o próprio Timóteo. Olha o que ele vai dizer. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a palavra.
não há outro tipo de recomendação. Este é o dever dos ministros de Cristo. Este é o dever do pastor. E isto é o que nos foi confiado hoje. É a pregação da palavra. Não esperem, irmãos, de algum dia ver sinais e prodígios sendo feitos por mim, porque isso nunca acontecerá. Isso ficou no passado. Naqueles dias era necessário. Devemos estar satisfeitos com a pregação da palavra. Devemos estar satisfeitos com a Escritura Sagrada. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isto que o Senhor Deus entregou nas nossas mãos. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças, ó Deus, te damos pela graça de nos reunirmos na tua casa para ouvirmos também a pregação da tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa se agradar, ó Deus, de usar sempre os teus servos ministros na pregação da tua palavra, dando-nos, ó Deus, ousadia e intrepidez ao pregarmos a tua palavra com clareza, ó Deus, sem temor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos vigor espiritual, sobretudo para isto, a aproveitarmos todas as oportunidades para isto. Ajuda também os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, ó Deus, a testemunhar do teu evangelho neste mundo, a fim, ó Deus, de que os homens possam conhecer a ti, arrependendo-se dos seus pecados, se voltando para o teu Filho com fé nele, para a salvação deles. Faz isto, Senhor, e não tira jamais a tua palavra de nosso meio. É o que te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.